Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Continuando nossas aulas de ecologia, hoje vamos ver um pouquinho sobre a dinâmica de populações. É um assunto que tem uma interseção com a geografia também. Então, o que é dinâmica de populações? É a variação do tamanho das populações ao longo do tempo. Por isso, dinâmica, esse dinamismo, algo que não está fixo, algo que muta ao longo do tempo. Por exemplo, digamos que em alguma região do Mato Grosso começou a ter um ataque maior de piranhas, as pessoas começaram a ser atacadas mais por piranhas. Fizeram um estudo da população das piranhas e descobriram que as populações de piranhas tiveram um grande aumento. Aí também foram buscar por quê? Através das relações tróficas desse ecossistema, descobriram que esse aumento na população de piranhas se deu em conta da diminuição da população de jacarés, que são os predadores naturais das piranhas. Foram estudar também a população de jacaré e descobriu que essa diminuição da população de jacarés foi causada pela caça indiscriminada de jacarés. Então, após a regulação, da caça de jacarés, houve um controle populacional dos jacarés, mantendo o seu tamanho normal. As populações de piranha então foram reguladas, voltando a seu tamanho normal, diminuindo assim o número de ataques. Então, essa é uma aplicação do estudo da dinâmica de populações. Mas vamos ver aí com calma agora o que é e como fazer aí estudos das dinâmicas de populações. Então, como eu falei, a dinâmica de populações se baseia na variação do tamanho da população. Mas o que é o tamanho de uma população? Basicamente, ela é o número de indivíduos em uma região. Ela pode ser medida com um censo, então eu conto todos os indivíduos de uma região, ou por amostragens também. Então eu vou ter a densidade de indivíduos. Então a densidade é calculada com base em número de indivíduos divididos pela área que eles ocupam. Eu tenho lá 100 araucárias em 1 hectare de floresta umbrófila mista, por exemplo. Tá? Essa fórmula ela muda um pouquinho em ambientes aquáticos, porque a gente sabe que em ambiente aquático, 1 metro quadrado de mar não diz muito. Na terra a gente tem essa relação aí de área, mas no mar a gente tem a relação de volume. Então seria a quantidade de peixes por 1 metro cúbico de água, por exemplo, por 100 metros cúbicos de água, por exemplo. Tá? Então a densidade é medida dessa forma. Além da densidade, outro fator que vai importar é como esses indivíduos estão distribuídos nessa área. Eles podem estar todos agregados, então muito próximos aos outros, então tem bastante espaço vago e quando eu encontro um indivíduo eu encontro vários próximos. Eles também podem estar distribuídos de forma homogênea, então basicamente equidistantes no espaço. Então a cada tantos metros eu tenho uma probabilidade de encontrar um indivíduo dessa espécie. Ou eles também podem estar distribuídos de forma aleatória, não consigo prever se eles vão estar juntinhos, se eles vão estar separados, se eles então está um ali espalhado, alguns próximos, outros bem distantes, de forma aleatória ou randômica. Então seriam 3 tipos básicos da distribuição dos indivíduos no espaço. Então essas duas informações me dizem um pouquinho mais sobre essa população, a densidade e a forma de distribuição dos indivíduos no espaço. Em populações estáveis, que já estão no ambiente há um certo tempo, já estão inseridas numa comunidade que também está estável, o tamanho da população ela tende a não variar muito ao longo do tempo. Ela tem uma certa dinâmica, vamos ver mais para frente, mas ela tende não a variar muito ao longo do tempo. E ela é determinada por basicamente 4 fatores. Um deles é a taxa de natalidade, ou quantos indivíduos nascem num período de tempo. Então, nascendo muito indivíduo, a tendência da população é aumentar. Outro fator é a mortalidade, ou quantos indivíduos morrem num determinado período de tempo. Então, indivíduos morrendo tendem a diminuir o tamanho da população. Então, aí eu já tenho uma relação natalidade e mortalidade. Se nascer muito, mas morrer muito, essa população quase fica constante. Agora, se nascer muito e morrer pouco, a população tende a aumentar. Se nascer pouco e morrer muito, a população tende a diminuir. Outro fator que vai influenciar o tamanho das populações são os movimentos de indivíduos. Então, são as imigrações e as emigrações. Então, imigrações são quando novos indivíduos vêm de outra região para o local ali para compor essa população. Então, uma imigração, chegou muitos indivíduos, vai aumentar o tamanho dessa população local ali. Agora, uma emigração são indivíduos deixando essa população para outra região, indo compor lá outra região, ou colonizar um novo ambiente. Então, indivíduos deixando uma população, a tendência é diminuir o tamanho desta população.
Então fiquem ligados aí nos 4 fatores, né? Mortalidade e emigração tendem a diminuir uma população, enquanto a natalidade e a imigração tendem a aumentar o tamanho de uma população. Outro conceito importante no estudo da dinâmica de populações é o potencial biótico. Ele nada mais é do que o potencial natural intrínseco de uma espécie de crescer sua população, de somar indivíduos ao longo do tempo em condições ótimas. Então eu imagino que se eu não tiver nenhuma restrição de recurso para uma espécie, como ela cresceria? Esse potencial varia muito de espécie para espécie. Algumas espécies, suas populações vão crescer de forma muito rápida, enquanto outras espécies, suas populações naturalmente vão crescer de forma lenta. Mas o potencial biótico é o máximo de crescimento esperado para uma população, seja uma de crescimento rápido ou crescimento lento, se ela não tiver nenhuma restrição do ambiente, nem falta de recurso, nem predadores, nem parasitas, nem doenças. Então, um estudo clássico analisando o potencial biótico de uma população é esse estudo aqui que gerou esse gráfico aqui do crescimento de paramécios. Então, colocamos esse protozoário em condições ótimas, com bastante água e aveia de alimento, sem escassez de recurso, e vimos o crescimento dessa população ao longo do tempo. Então, reparem aqui, esse gráfico ele aumenta muito a população ao longo do tempo. Em questão de 10 horas, o número de indivíduos ali aumentou exponencialmente e muito rápido. Tá? Porque não existia limitação, tinha recurso abundante, era só crescer e ser feliz. Então, os paramécios aí demonstrando o seu potencial biótico muito rápido. Tá? Então, qualquer população vai ter um crescimento parecido com esse, algumas um pouco mais lento, outros um pouco mais rápido, tá? O que vai mudar aqui é a escala de tempo, né? Pode ser horas, dias ou anos, mas todas no seu potencial biótico vão ter o seu crescimento máximo, por não ter nenhuma restrição de recurso ou restrições ambientais de interações. Mas sabemos que a vida é muito mais complicada que isso. Os recursos são sim limitantes, existem interações negativas que vão prejudicar as populações, a mortalidade pode não ser ideal, não só indivíduos morrendo por idade, mas sim morrendo por predação, ou por doença, ou por parasitas, etc. Então essas limitações que impedem uma população de crescer como seu potencial biótico determinaria, são chamadas de resistência ambiental. São justamente esses fatores que vão alterar a forma de crescimento de uma população. Então olhem para esse gráfico aqui, tá? Então temos aqui a curva do potencial biótico, que seria essa população crescendo sem nenhuma restrição, tá? E a curva de crescimento real, é o que eu observo na natureza, essa população crescendo com as restrições ambientais, com escassez de recurso, com predadores, com parasitas, etc. Então, é a diferença entre o potencial biótico e a curva de crescimento observada real na natureza é o que eu chamo de resistência ambiental. Tá? Ela se deve à ação de predadores, competidores, limitação de espaço e território, além de condições climáticas que nem sempre são favoráveis e ideais para o crescimento dessa população. Após certo tempo, essa população vai atingir ali um tamanho máximo e começa a regular. Então ela começa a fazer essas ondas de crescimento e baixa, crescimento e diminuição, crescimento, retração, devido a essas variações, em alguns momentos mais favoráveis, alguns momentos menos favoráveis. E é justamente essa a dinâmica das populações. Então se eu medir o tamanho de uma população num ano, ele pode estar maior, no outro ano ele pode estar menor, e isso é normal. Tá? Isso é dinâmico, eu não espero todo ano ter exatamente o mesmo número de indivíduos. Claro que a escala de tempo vai depender do organismo. Falando aí de protozoários ou no microcosmos, a gente vai falar em questão de horas. Tá? Agora falando de árvores, a gente vai falar em questão muitas vezes de décadas. Tá bom? Mas então, outro fator importante nesse gráfico, reparem essa linha azul, o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente. Então, a média desse crescimento máximo, crescimento mínimo, depois que a população atinge essa estabilidade, é chamada de capacidade de suporte. É qual o tamanho desta população que este ambiente consegue suportar. Se a população passa muito disso, ela vai começar a declinar. E depois que ela declina muito, ela tem um potencial para crescer, ela volta a crescer novamente. A hora que ela passa muito, a capacidade de suporte, ela volta a declinar. E volta aí essa dinâmica de população. Tá? Então é muito importante entender a capacidade de suporte do ambiente, que ela é limitante da curva de crescimento real. Tá? Então ela vai gerar ali a estabilidade.
Então, algo importante do estudo das dinâmicas de populações é entender também a problemática das espécies invasoras. Geralmente, quando uma espécie invade um ambiente, ela é trazida muitas vezes por ser humano para uma região em que ela não é natural, ela não encontra predadores, ela não encontra parasitas, ela não encontra competidores. Então, ela vai crescer muito, ela vai sobrepor as outras espécies nativas da região, justamente por isso. E elas apresentam um crescimento parecido com seu potencial biótico, tá? Por isso que elas são geralmente um problema, elas crescem demais. Los Simpsons. Dice que no se pueden traer plantas ni animales. Cualquier criatura que entrara podría afectar el equilibrio ambiental. Ay. Te recojo luego. ¡Miren! ¡Las ranas se comen toda la cosecha! Vejam o caso aí, né, do mexilhão dourado crescendo ali em Itaipu, enchendo as turbinas de Itaipu, gerando um gasto econômico muito alto, justamente que é uma espécie que veio lá da Ásia, trazida nos navios, no casco dos navios, e subiu o rio Paraná, chegando até Itaipu, certo? Gerando esse grande problema, porque ela não tem competidores, ela não tem predadores. Então, o crescimento dessa população alcança o seu potencial biótico, gerando um problema. Outro estudo interessante das populações, para entendermos o estado de cada população, são as pirâmides etárias, muito utilizadas em geografia. Então o exercício de hoje ele vai parecer muito com os exercícios de geografia, porque vamos justamente aí fazer uma pesquisa sobre pirâmides etárias, tá? Vocês vão entrar nesse link aqui, é um site muito legal que ele apresenta as pirâmides etárias para diferentes países ao redor do globo, para diferentes anos. Eu tenho para todo ano, eu posso ir pulando de 5 em 5 anos, tá? Então vocês vão escolher um país em desenvolvimento, um país com baixo índice de desenvolvimento humano, um país pobre, tá? E vão analisar a pirâmide etária desse país, vão comparar com um país desenvolvido, um país com alto índice de desenvolvimento humano, um país dito rico. Então façam essa análise e comparação. Depois vocês vão comparar a pirâmide etária do Brasil, de 85, 90, 95, 2000, 2005, 2010, 2015, tá? E vão comparar essa dinâmica, como o Brasil alterou sua pirâmide etária, como um país em desenvolvimento, dito pobre, alterou sua pirâmide etária, e como um país desenvolvido alterou sua pirâmide etária, e vão discorrer sobre essa comparação, fazer inferências e discutir o que a gente pode observar do Brasil com essa comparação, certo? Lembrando sempre, qualquer dúvida, entrem em contato, escrevam. Se precisarem qualquer esclarecimento em relação ao conteúdo, em relação à elaboração do exercício, é só entrar em contato. Seguimos, um bom estudo a todos.